Raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de julho de 2024, e sim, faz tempo. Sim, acho que a última vez que nós nos falamos foi antes do universo se bifurcar e infelizmente nos encontrarmos nesse exato momento na pior versão possível. Aliás, hoje vai ser muito difícil ignorar, inclusive, alguns ruídos que a construção civil e transportes de helicóptero parece estar condenando a gente, né? Mas isso também, quem sabe, a gente pode encarar como quase uma metáfora dessas coisas bastante destrutivas, ruidosas e desagradáveis que a gente não vai ter como ignorar daqui para frente. Né? Vale lembrar que, aliás, por que faz alguns dias que a gente não fala, né? Eu nessa segunda-feira, eu fiz uma pequena cirurgia dentária e, pelo sim, pelo não, eu fiquei quietinho esses dias todos e espero que isso não afete hoje a minha capacidade de articular decentemente e respeitar a nossa experiência cotidiana. Eu senti falta porque realmente foi um momento, digamos, bastante inesperado, bastante preocupante. Isso tem me afetado até um pouco o sono, não sei quanto a você, né? Mas essa história de que um atentado que deu errado, né, possa mexer aí uma balança que já era uma balança bastante, eu sei que é um trocadilho bobo, mas imponderável, né? É uma eleição nossa, mas nos Estados Unidos uma eleição que afeta todo mundo, não é? Aquilo estava no fio da navalha e tudo indica que essa coisa completamente imprevisível, completamente inusitada, sem sentido nenhum, né? Um garoto com a R-15 no meio do nada nos Estados Unidos acerta a orelha, né? Uma coisa tão completamente imprevisível que possa bagunçar completamente aí o tabuleiro das possibilidades na história. E tem uma ironia, pelo menos para a gente aqui no Radinho, que as últimas semanas nós estávamos aqui nos deleitando com a série do The Rest is History, que é um podcast em inglês que eu adoro, simplesmente adoro, gosto muito dos caras, que era justamente sobre o começo da Primeira Guerra Mundial, né, sobre o qual eu não sabia absolutamente sobre o que, eu não sabia praticamente nada. Agora tenho uma ideia um pouco melhor, mas eles tinham interrompido a série justamente no momento em que um nacionalista sérvio, também num episódio completamente canhestro, tudo estava dando errado. Eu posso repassar isso para caso você não se lembre, caso você não conheça a história, não é? Eu posso repassar isso para você, mas ele acaba assassinando o herdeiro do Império Austro-Húngaro na cidade de Sarajevo. Aí você fala, Sarajevo? Mas não é Sarajevo, não é na Bósnia, não é Sérvia. O que tem? Bom, em suma, esse incidente também completamente desconcertante acabou fazendo do século XX um absoluto show de horror. Né? Ele precipitou, e as pessoas nem tinham noção de onde elas estavam entrando, precipitou milhões de mortes, precipitou destruição, fim de impérios, tudo começou com esse atentado aí. E é interessante porque eu comentei, acho que na semana passada, até uma colocação do Yuval Harari, que quem disse que, né, de repente, historiadores do futuro, quando olharem para nós no passado, eles não vão dizer, olha, 2024, claro, quando começou a Terceira Guerra Mundial, ou então 2020, sabe quando é que o Putin invadiu a Ucrânia? Né? Quem disse que para os historiadores no futuro nós já não estamos num processo em andamento que vai ter um final provavelmente, não dá para saber, uma das coisas que acho que é mais interessante, pelo menos para mim, que sou mais velho que vocês, que aprendi história do jeito mais tosco e antiquado possível e imaginável, com aquelas grandes narrativas, ainda mais que eu cresci na ditadura, né, onde a primeira vítima da ditadura foram os historiadores, né, foram os professores de história. Esses coitados foram defenestrados, imagina, perderam emprego, perderam a vida. Né. Então, confesso que a minha formação histórica digamos, histórica, né? Ela faz parte de um contexto de um embrutecimento generalizado durante a ditadura. Mas, voltando aqui para os nossos amigos, no Yuval Harari, tudo isso, curiosamente, ou infelizmente, parece ter preparado um pouco o terreno para a conversa de hoje, quando, de repente, um atentado
completamente patético, os policiais foram patéticos, os snipers foram patéticos, uma confusão, nada é como seriado de televisão, nada é como você vê, não tem Tom Cruise, não tem nada, é sempre uma quizomba. O Trump, a gente sabe, é um completo demente, as pessoas envolvidas todas não passariam num psicotécnico. Os historiadores do futuro, se quiserem inventar alguma narrativa gloriosa, vão ter que se esforçar bastante, mas se bem que esse final de semana, acho que ontem para mim foi especialmente angustiante, porque eu percebi que já as reverberações desse incidente chegando das piores maneiras possíveis, né? Eu fiquei muito intrigado com o efeito que poderia ter esse martírio, né, do Trump, ele se colocando como vítima, mais ou menos como o Bolsonaro e a facada, né? E eu fiz um postzinho no Instagram e eu falei, olha, o que o Trump e o Bolsonaro estão comprovando é que um atentado na trave vale gol, né? Será que o Bolsonaro teria sido eleito se não fosse aquela facada maldada? Será que esse tiro de raspão vai eleger um completo maníaco? A gente não necessariamente sabe. Eu fiz esse meme e aí eu tive que me deparar, infelizmente, com gente celebrando a intervenção divina que salvou os dois, né? Veja, os dois foram salvos, tanto Bolsonaro quanto Trump, por Deus. Eu poderia deixar quieto, porque fé é uma questão muito delicada. Normalmente fé, quanto mais você questiona, mais ela se reforça. Existe aquele ditado, um pouco, quem falou, quem não falou, mas eu acho que é bastante pertinente, que aquele credo quia absurdum, né, uma das chaves da fé é que mesmo que seja absurdo, você vai acreditar, e quanto mais absurdo for, provavelmente você vai acreditar batendo no peito, etc. e tal, cada vez mais. Então, não é um tema que vale a pena debater, discutir, né, mas eu não resisti, porque afinal alguém entrou na minha timeline para colocar uma bananada dessas. O que eu posso fazer? Eu perguntei, puxa, que interessante, né? Eu não sou um especialista no assunto, mas eu gostaria de saber por que uma divindade protege maníacos, protege homicidas, protege impostores, protege, né? Já que houve a proteção, né, por que se é uma proteção meia boca, porque o cara chegou a tomar um tiro, o cara chegou a tomar uma facada. Se fosse uma proteção daquelas que a gente contrata, né, legais assim, não tinha nem tiro, nem facada, nem ninguém precisava passar perrengue. Então deu uma proteção aí meio duvidosa, né? Por que tinha que acontecer tudo isso? Não é? E por que afinal, já que tinha alguma divindade protegendo homens justos, por que o bombeiro ali salvando a família tomou um tiro e morreu? Não é? E desculpa, e que Deus é esse que protege gente que cultua a morte, que cultua armas, que cultua o ódio, né? Que Deus, se eu não me engano, no Novo Testamento tem lá uma figura chamada Jesus, e acho que, se eu não me engano, ele tinha algum problema com os ricos no reino dos céus, né? Ele também provavelmente diria que a violência, sei lá, mas, bom, não preciso dizer que eu perdi meu tempo. Na verdade, até que eu confesso que tem uma certa distração para mim, tentar entender como que essas reações de defesa da própria crença, elas vão se reforçando, e isso eu só estou perdendo tempo. Num certo momento, eu acabei desligando os comentários do Instagram. Eu falei, bom, tudo bem, Instagram é isso mesmo. E aí eu me deparo com um post no LinkedIn enaltecendo as qualidades fotográficas da foto em que tem lá o Trump com o rosto ensanguentado, punho em riste, né, e o cara enaltecendo o poder dessa foto, comparando com várias outras fotos de Coca-Cola, né, de produto. Eu fiquei tão chocado, eu falei, não é possível que alguém esteja, né, sendo 100% técnico e fechando os olhos para todas as implicações que isso tem. Né, como se, imagina, um candidato político fosse a mesma coisa que um refrigerante que engorda. Não é? Mas aí eu intervi no post, depois eu me arrependi, né? Porque de qualquer maneira o problema não é existir Trump, não é existir Bolsonaro, é que simplesmente metade das pessoas não se importa, metade das pessoas efetivamente vai abraçar, né, essas figuras carismáticas, tanto à esquerda quanto à direita, tanto faz. E isso é muito perturbador. Eu acabei fazendo aliás, o ChatGPT se tornou um interlocutor quase que diário. Eu estou sempre puxando conversa com ele sobre os assuntos mais diversos. E eu perguntei, me conta uma coisa.
né? Me conta um pouco sobre o papel do martírio, né, na crença. Por que que as pessoas pagam pau para mártires? Né? Por que que as pessoas pagam pau, ficam tão fascinadas assim com gente que faz algum tipo de sacrifício? E aí a conversa foi bastante boa, né? Ele citou várias teses possíveis e imagináveis, ele sempre muito ponderado, né? E eu falei assim, olha, eu penso em alguns exemplos históricos, tem esse atentado agora do Trump, tem o atentado agora ao Bolsonaro, você consegue se lembrar de outras vítimas que foram de alguma maneira, né, beneficiadas com isso? Aí ele começou a lembrar de vários, lembrou do Martin Luther King, né, lembrou, não sei se ele falou do assassinato do cara, né, ele não virou um mártir, não virou, o arquiduque da Áustria não virou um mártir, coitado, esse ninguém gostava dele, então não fez tanta diferença assim, mas ele foi mostrando, até obviamente Cristo também, né, a hora que o cara vai para a cruz. Aliás, um parêntese aqui, tem uma exposição muito bacana, se eu não me engano, no Museu Britânico, ou é na National Gallery, não lembro, eu sei que é uma exposição em Londres, infelizmente eu adoraria poder ver, mas não vou conseguir, é sobre os anos finais de Michelangelo que fez lá a Capela Sistina, que, né, fez um monte de coisa, arquitetura, escultura, afrescos, poemas também. No final da vida ele viveu bastante, ele começa a se tornar cada vez mais religioso. Vale lembrar que ele, né, está envelhecendo aí no meio do século XVI, 1500 e tanto, e é justamente a época que a religião toma um susto com a história do Lutero, e a igreja fica pensando o que ela faz da vida agora, né, para fazer frente a essa concorrência, né, e aí vem, obviamente, a Contra-Reforma, vem o Barroco, vão contratar os artistas, né, e o Michelangelo é profundamente religioso, e aí vai mostrar ali como ele acaba, nessa ânsia de traduzir a sua espiritualidade, também conversando com outros líderes ali da Igreja Católica que estavam se sentindo meio ameaçados, ele praticamente inventa uma nova representação, né, uma nova representação do Cristo na cruz. Então, veja que a imagem de Cristo, ela passa por vários momentos históricos. No começo a gente já comentou isso aqui, acho que é um episódio do Religion for Breakfast, esse é o nome do cara lá. Ele comenta que as primeiras representações que a gente tem de Cristo é um jovem que faz milagres, não é? Aí com o tempo, né, porque tinha um monte de gente que fazia milagres, né? Então não é só mais um que faz milagre, tinha um monte de milagreiro para tudo quanto é lado, mais ou menos como hoje nos eventos, não é? Então vamos, sei lá, ele está parecendo um garoto, vamos levar esse cara a sério, né? Então para levar o cara a sério eles mudam a representação e colocam barba, né? Porque a barba não só implica uma idade mais madura, mas também a barba está associada aos grandes filósofos. Filósofos usam barba, pelo menos na Grécia, né? Soldados, homens de ação cortavam a barba rente, né? Ninguém tinha pelos faciais. Não, mas os filósofos se permitem. Então pronto, aparece o cara barbado. Aí depois que obviamente a religião acaba se tornando uma religião de um império, peraí, vamos dar um pouco mais de estatura para o cara, vamos fazer, tem um nome isso, Pancreator. Cristo Pancreator, acho que é assim que fala, que aí ele já é representado num trono, ele já é representado segurando o globo na mão. Não é? Então tem uma evolução nessa questão da imagem de Cristo à medida que ele vai assumindo outros papéis históricos, contextuais, né? Eu não sei em que momento que ele fica loiro e lindo, eu não tenho muita certeza, esse é um outro aspecto que a gente sempre esquece, porque afinal é um povo semítico no meio ali do Oriente Médio, então a chance do cara parecer um viking é um pouco baixa, mas sei lá. Mas voltando para a representação, então veja, essa representação que eu nunca entendi muito bem, por que alguém faz questão de ficar o tempo inteiro olhando para alguém que está agonizando de uma maneira tenebrosa, né? Eu não sei o que isso evoca, mas ok, isso foi só uma pequena digressão nessa história toda. Mas a questão do martírio, que aparentemente foi uma grande marca dos primeiros cristãos, os romanos não entendiam, né? Seguinte, esses caras estão botando, né, não estão pagando pau para o imperador, não estão pagando pau para os nossos deuses, isso vai dar azar, a gente vai perder as guerras, vamos dar um jeito, vamos torturar esses caras. Aí eles descobriram que os cristãos, como eles tinham esse exemplo do martírio de Cristo, eles adoravam ser martirizados, o efeito era o contrário, né? Os caras disputavam ali para ser jogados aos leões, né? Aí você tem toda essa história de santos e santos e santos, São Jorge, Santa Catarina, seja o que for, todos eles são mártires, morreram queimados, né? Morreram sei lá o quê,
não tinha eletrocutado na época, né? Isso é coisa que a ditadura inventou, mas coisas pavorosas, e eu também tenho uma certa dificuldade para entender esse fascínio, né? Por essas coisas tão cruéis. Mas o que é interessante aqui, e que aí eu fiz uma provocação para o ChatGPT. Eu falei, olha, ChatGPT, vê se eu estou errado aqui, né? Pelo pouco que eu tenho aprendido aí com psicologia evolutiva, como que o nosso comportamento se explica através da evolução, não é? O que eu até agora entendi é que quando você tinha grupos pequenos em que todo mundo conhece todo mundo, tá legal, eu sei como é cada um, eu sei se eu posso confiar, é fácil colaborar. A hora que os grupos aumentam, você começa a ter que trabalhar com gente ou cooperar com gente que você nunca viu, que você não sabe se é confiável ou não, se ela conhece todas as regras ou não, se ela sabe quais são os costumes ou não. Então surge a necessidade de, peraí, como é que eu demonstro que eu sou confiável? Como é que eu demonstro que eu mereço ter alguma reputação? Como é que eu mostro que eu posso fazer parte desse grupo e de todos os benefícios que isso traz? Então começa maneiras de você expressar a sua aderência, a sua coesão, a sua adesão ao grupo e aos seus valores. Então é fácil ver isso, sei lá, numa firma, né? De repente alguém entrou ali na firma, ninguém conhece o cara, e o cara descobre que ele pode, né, demonstrar o quanto ele é merecedor de promoções e mais status e uma mesa na janela, puxando o saco, vestindo a camisa da empresa, tatuando o nome da empresa no braço. Na verdade, começa uma corrida para ver quem demonstra da maneira mais explícita, da maneira mais elevada, o seu comprometimento com aquele grupo. Né? E é uma corrida armamentista, né? Um dia o cara chega com a camisa, aí todo mundo vai usar a mesma camisa, no outro dia ele usa o boné, e todo mundo vai usar o boné, no outro dia ele vai tatuar no braço, vai botar adesivo no carro, né? É sempre nessa competição para ver quem demonstra mais que é confiável, o que merece estar onde está. E nesse ponto, o martírio é o sacrifício último. Né? Quando você abre mão da sua própria vida, ou quando você encara de maneira altaneira dores físicas inomináveis e sem anestesia, né? Bendita seja a anestesia. Depois eu vou até comentar uma coisa de anestesia com vocês que é muito interessante. Então, veja, o martírio é praticamente o que em latim se chama nec plus ultra, não tem como ultrapassar, né? É a prova máxima de que você é um crente de verdade, né? De que você está ali, que você merece, e não é nenhuma promoção, mas é a história do lado direito do cara no paraíso, que eu nunca entendi porque o paraíso tem lado direito, mas então veja, o martírio talvez se explique, ou fascínio por essas demonstrações um pouco estranhas, um pouco, inclusive meio colocando em xeque a sua própria saúde, colocando em xeque seu próprio futuro, essas demonstrações de fanatismo. É só pensar na quantidade de homens-bomba, né, na quantidade de gente que comete coisas inomináveis em nome da fé, esperando inclusive que vai parar no paraíso islâmico com não sei quantas virgens. Não é? Pelo visto, o paraíso islâmico não é paraíso para as virgens, né? Para elas devem ter feito alguma coisa errada, porque elas vão pagar um perrengue danado. Mas veja, essa noção do martírio talvez se explique por aí. Né? É uma maneira de você demonstrar, e isso também talvez explique porque é tão inútil assim você confrontar com fatos ou com qualquer provocação de inconsistência, né, alguém que de repente está decidido ali a demonstrar publicamente que ele tem uma fé inabalável. Porque é isso, né? É mais importante você demonstrar que você está jogando o jogo, é demonstrar que você é merecedor, né? E mais importante você pertencer a uma certa unidade ali de pessoas. Esse aspecto social é mais importante de qualquer coisa. Tanto é que, vamos lá, essas narrativas, sejam religiões, sejam filosofias, seja o que for, né, se você analisar com um pouco de frieza, né, assim, sem se preocupar muito com o impacto disso, você vai perceber que essas histórias não deveriam parar em pé. Mas é porque, simplesmente, o que está em jogo aqui não é a racionalidade. O que está em jogo aqui é o pertencimento. O que está em jogo aqui é você demonstrar que você, né, vai vestir a camisa e você vai, né, dar a cara para bater, que você é confiável, né, e não importa se faz sentido ou não faz sentido. Isso talvez explique para mim, quer dizer, isso foi tema de inúmeras conversas minhas com o ChatGPT sobre o provável, sei lá, os equívocos iniciais do iluminismo. O iluminismo foi aquele movimento filosófico
de que nós somos indivíduos racionais, né, que a gente poderia pautar a justiça social, pautar as nossas decisões, não por, sei lá, superstições que simplesmente não param em pé, né, mas de repente pela razão, pelo debate, pela democracia, pela ciência, né, e eu não sei, eu estou achando que esse século XXI aqui não está sendo uma amostra muito animadora da perspectiva iluminista de nada, né? O Steven Pinker, que é um autor que eu estou sempre aqui elogiando, né, ele está ali fazendo um esforço sobrenatural para conseguir mostrar as vantagens da razão, as vantagens do iluminismo, como trazer à tona os melhores anjos da nossa natureza, mas digamos que os fatos, e o que muito me impressiona, e desculpem, eu estou desabafando com vocês, porque esses últimos dias foram muito difíceis, porque está vindo muita coisa à tona, e é mais ou menos como o barulho dessas obras aqui. Eu posso me trancar num quarto, botar espuma na parede, mas ainda vai ter martelo, serra, batistaca e sei lá o que mais, né? Então isso eu não consigo ficar alheio, eu não consigo ignorar, eu acho que eu nem deveria ignorar, né? Então perdoem-me se eu de repente estiver aqui um pouco afetado e um pouco, sei lá, sem conseguir abrir um pouco mais o quadro. Ainda mais porque tem uma coisa interessante, o Estadão, que eu assino ainda, embora o Estadão tenha sei lá, virou uma revista com artigos do Opus Dei, uma coisa um pouco difícil de entender, tem ali uma seção que eu sempre achei divertida, que é Há um Século. Como o Estadão existe há mais de 100 anos, né, eles têm um arquivo que todo dia eles vão lá e pegam alguma coisa engraçada do arquivo, ou interessante do arquivo. Né, o que acontece é que eles estão, dia a dia, republicando, né, o que deve ter sido absolutamente traumático, que foi o ataque à cidade de São Paulo em 1924. Em 1924, eu também não sabia muitos detalhes a respeito. Você tem aí tenentes, milicos que de repente vão se contrapor ao governo central, aí tem N explicações para isso, política do café com leite, Getúlio Vargas, ditadura, seja o que for, mas eu sei que os caras resolvem fazer uma quartelada e o governo central resolve bombardear a cidade. Simples assim. Bombardear a cidade sem precisão nenhuma, caindo granada na Liberdade, caindo granada nos bairros de imigrantes, caindo bomba não sei aonde, metralhadoras, matando a esmo. Né? Hoje a conta das mortes, hoje, há 100 anos, mais de 120 pessoas já tinham morrido na cidade de São Paulo, uma fuga em massa dos imigrantes pobres, porque justamente os bairros mais afetados eram os bairros mais afastados, não é? E gente sem saber o que está acontecendo, e o governo central dizendo, olha, a gente vai continuar destruindo a cidade, porque vocês são paulistas, vocês gostam tanto de trabalhar, vocês constroem de novo, né? O cinismo dessa gente que provavelmente deve fazer isso em nome da Bíblia, ou seja lá o que for, eu não tenho a menor ideia, mas deixa para lá. Mas, então, tem várias coisas acontecendo. Então você tem essas notícias dia a dia do que aconteceu em São Paulo em 1924, né? Aí tem essa série do The Rest is History, que agora recomeçou e agora está contando passo a passo da Primeira Guerra Mundial, uma sucessão de trapalhadas, uma sucessão de personagens bizarros. É ótimo porque eles não fazem nenhuma história glorificadora, nenhuma história com grandes narrativas. Não, eles vão ver que de repente o Kaiser alemão, o Wilhelm II, era uma figura estranhíssima. Ele teve, o parto dele foi muito complicado, né? A medicina na época não era exatamente avançada, então para tirar um moleque ali da mãe, eu sei que um braço dele ficou paralisado, a cabeça dele ficou meio esquisita, né? E a medicina na época envolvia, para tentar melhorar a situação, não é comprimir, é como se fosse descomprimir o crânio da criança, deve ter sido um processo doloroso, saía pus pelo ouvido, né? Acho que ele deve ter ficado surdo, provavelmente, né? E o braço dele que não se mexia, eles todo santo dia mergulhavam o braço da criança num coelho morto, né? Imaginando ali que as propriedades vitais do coelho fossem ressuscitar aquele membro. Por isso que quando esse Kaiser aparece, ele está com a mão no bolso, né? Então o cara não era exatamente, sabe, um campeão, né? E também era um pouco abilolado. Então quando cai no colo dele, a Áustria chega e fala, o Império Austro-Húngaro fala, meu, seguinte, nosso herdeiro foi assassinado, queremos entrar em guerra com a Sérvia, vocês nos apoiam? Aí o cara fala, não sei, eles sentam em cima, cozinham, aí todo mundo sai de férias, o exército estava de férias, os caras vão, não é que foi, eu tinha aquela imagem que era um bando de milico prussiano sanguinário, né, todo mundo já com o dedo no gatilho, oba, que legal, guerra, vamos fazer alguma coisa. Não, a coisa foi muito corpo mole, muita hesitação, vai ou não vai, onde será que isso vai dar? Mas eu acho que a Rússia não vai se mexer, a Rússia já está toda zoada,
Então é uma série de passos esquisitos, de decisões meio nas coxas, de pressuposições, e também, é lógico, tem considerações estratégicas, né? A Alemanha não quer, obviamente, uma outra guerra, né? Está todo mundo cansado, né? Mas aí eles percebem que eles estão cercados, né? Se a Rússia está de um lado, a França está do outro, eles estão espremidos. Então, se for o momento deles resistirem, quem sabe é melhor atacar agora de uma vez, né, para acabar logo com essa história, antes que a Rússia se fortaleça, antes que a França se una com a Inglaterra, seja lá o que for. Então tem considerações estratégicas, mas é tudo meio tosco, né? Nada ali podia prever o que vai acontecer na sequência, guerra de trincheiras, milhões de mortes, né? Uso de armas químicas, né? Uma coisa absolutamente medonha que enterra uma fase da história humana. Todo mundo que viveu aquilo, que daquela época, considera isso um divisor de águas. Você tem um poema do T.S. Eliot, que chama Wasteland, que é terra arrasada, né, que ele começa a relembrar como é que era o mundo antes de os campos estarem semeados de morte. Né, você tem um testemunho do Stefan Zweig, que é um autor que inclusive se mata, autor judaico, alemão que se mata na Segunda Guerra, de desespero, porque ele, né, o que ele está vendo ali não é possível. Eu achei que eu morasse num mundo civilizado, eu achei que a gente estivesse indo bem. Então, como é que de uma hora para outra as pessoas caem nessas narrativas completamente estapafúrdias? Né? Veja, a Primeira Guerra começa porque a Sérvia tinha um sonho imperialista, imagina, a Sérvia queria ter lá um império sérvio, né? E aí tem um movimento de moleques que não comiam ninguém, né, de celibatários, e aí de repente os caras acham que a melhor maneira de mostrar, né, o potencial da Sérvia matar o herdeiro do Império Austro-Húngaro e pronto. E aí tudo começa por causa da Sérvia, né? Que quem diria... Bom, em suma. Então, só estou contando isso porque está tudo meio misturando na minha cabeça, né? E é tudo muito diferente das narrativas que eu, pelo menos, aprendi na escola, gloriosas, dessa coisa que você vê em filmes, né? Em que tudo é heróico, tudo é gente inteligente. Aí você olha... Cara, de um lado você tem o Trump, que é um impostor limítrofe, né, uma figura malandra, né, que aparentemente consegue hipnotizar metade das pessoas, que as pessoas vão achar que é uma figura que para mim é a cara do pecador escarrado, né, vai achar que o cara é um Messias, que ele vai ser provavelmente, sei lá, protegido por Deus e sei lá por mais quem, né, e também de outro lado você tem o Biden, que não quer largar o osso, quando ele notoriamente já está no bico do corvo. Então você fala, cara, não tem nenhum adulto na sala. Eu acho que essa é uma das grandes decepções de você ficar mais velho, né, que a gente sempre fica fantasiando que existe alguma coisa chamada adultos na sala. Né? Não é isso que acontece, lamento decepcionar vocês. Aparentemente o juízo ele não evolui de maneira linear com o avançar dos seus anos. Mas vamos, o que mais que desculpa, acabei me empolgando com essa história toda, porque eu tenho a impressão que nós estamos em momentos históricos interessantes. Posso estar aqui completamente iludido, posso estar sendo pessimista, sei lá o que pode estar acontecendo. Mas tem outros assuntos para a gente comentar aqui com vocês. E talvez o que... por uma coincidência também bastante improvável, né, eu acabei me deparando com um post prosaico, nada excepcional, da própria BBC, que talvez demonstre um pouco o potencial para a humanidade de fazer merda, apesar de todas as lições possíveis e imagináveis. A história aqui é que no Japão, uma dúzia, sei lá, 13, 14 estudantes foram hospitalizados depois de comer lá um Dorito, seja lá o que for, desses biscoitinhos, né, apimentados. O negócio era tão forte que eles foram hospitalizados. Eu falei, credo, que história sem pé nem cabeça. Aí eu cliquei para ver a história, né, e aí eu vi que tinha o pacote, era um pacote desses salgadinhos, né, mas com N alertas. Olha, essa é a pimenta, uma das pimentas mais fortes do mundo, é uma pimenta que vem da Índia. Olha, isso só coma se você tiver mais de 18 anos, não coma sozinho. Se você comer em excesso, isso vai fazer mal para você. Então veja, o pacote de salgadinho tinha todos os alertas possíveis e imagináveis, porque afinal o Japão é Japão. Isso não impediu, né, que a molecada resolvesse, de novo, por esses fenômenos sociais, né, por emulação, para não ficar para trás, para demonstrar que ela faz parte daquele grupo, que ela não é uma banana, né, já que todo mundo ali é muito macho, então eu também vou comer essa porcaria, apesar dos avisos no pacote. Né? E aí até
se você tiver um interesse um pouco mórbido, tem um vídeo lá de um desses rapazes japoneses mordendo o tal do salgadinho. Em segundos, a cara dele vira uma cara de mangá. O cara está sofrendo imensamente. E aí você fala, cara, está escrito no pacote. Está escrito no pacote. Por que que a gente se nega a ver os sinais? Não é? Enquanto a nossa obra está martelando aqui sem parar. E veja, voltando para essa minha fixação agora, o século XX não ensinou nada. Não ensinou nada. Veja, você teve surgimento do fascismo, que que agravou o surgimento do nazismo, todos eles ali preocupados com o surgimento do comunismo, né? E você tem Mussolini, Hitler, Stalin, depois você vai ter Mao Tse-tung, depois você vai ter Pol Pot, depois você vai ter tantos tiranos que provocaram dezenas de milhões de mortes, deliberadamente, mortes cruéis, mortes em que as pessoas, para demonstrar sua lealdade ao regime, vão fazer coisas absolutamente inomináveis porque a nossa espécie tem uma estranha facilidade para coisificar os outros, né? Basta algum pretexto, você vai achar que o outro ali é um outro, né? Que ele é um inseto, que ele não merece estar vivo, que ele não merece ser tratado como uma pessoa. É uma característica muito estranha da espécie, que é agravada justamente por esses fenômenos aí de grupo, esses fenômenos sociais. Então eu fico bastante pasmo, porque às vezes é um pouco desânimo, né? Porque figuras que eu admiro tanto, sabe? O Carl Sagan morreu amarguíssimo, amaríssimo, porque ele estava desanimado de passar a vida inteira divulgando ciência e ele vendo as pessoas voltando para a religião, ou para a superstição, ou para, sei lá, para imposturas de maneira geral, não é? Um autor que eu gosto imensamente, aliás, essas noites eu tive um pouco de insônia, não sei se por causa do dente ou não, eu abri ali o meu Kindle, falei, o que eu tenho aqui para ler? E aí eu achei, vou ler esse autor, que é um autor que eu adoro, que é o George Orwell, né? O nome dele original é Eric Blair, um autor inglês, o cara que escreveu Revolução dos Bichos, o cara que escreveu 1984, né? A homenagem à Catalunha, né? Um cara que participou da Guerra Civil Espanhola, tomou um tiro, então é um cara que realmente se engajou, não no sentido de dar like, né? Ele tomou tiro mesmo. Mas eu gosto imensamente dele como pessoa, o texto dele é magnífico, e eu peguei ali um livro que eu tinha abandonado, nem lembrava mais em que ponto que eu estava. Ele está comentando justamente do comportamento do povo inglês, né, do comportamento do povo inglês pelo que ele observou na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, ele atravessou tudo isso. Né? E as observações que ele faz sobre o quanto o cidadão comum, sobretudo o cidadão de classe média, ele quer simplesmente manter o seu mundo igual, quer estar cercado de iguais, né? Tem absolutamente horror a qualquer coisa esquisita que seja de fora e vai manter isso a qualquer preço. E se a pátria dele estiver ameaçada, né, por gente de fora, gente estranha com outros costumes, nossa, o cara vai dar a própria vida para manter. Aí você fala, cara, é isso, né? Parece que a gente realmente não muda, né? É esse talvez o comportamento humano. Talvez a gente esteja agora reagindo de uma maneira bastante arcaica justamente a uma mudança que de repente não é bem recebida por todo mundo, né? Todo mundo queria que o mundinho tivesse do mesmo jeito, queria a continuidade, queria a identidade, né? E a gente cai de novo agora nessas armadilhas de identidade de sei lá do que são questões justas, muitas vezes, né, de reparação, também de aumento de liberdade, mas toda vez que você investe demais na questão identitária, você cria um outro. Né? Então, eu sou, você não é. Né? E aí, pronto, o século XX deu lições disso, não adiantou absolutamente nada. Essas figuras são cultuadas de novo. Eu comentei com vocês que o Pondé tem um busto do Stalin, né? As pessoas vão continuar usando Freud para explicar alguma coisa, que obviamente não explica nada, né? Você tem hoje gente comprando souvenir do Mussolini, visitando a cidade onde ele nasceu, né? Você tem, imagina, neonazistas por todo lado, aqui no Brasil inclusive. Então eu fico, desculpa se às vezes eu fico um pouco desorientado, porque defina progresso, né? Porque parece que a gente realmente... mas acho que o que talvez ajuda a isso, a entender um pouco isso, e aí eu, de novo, insônia, liga lá o Kindle, o que eu vou ler? Eu acabei de baixar um livro que eu gosto bastante, um livro de um autor que eu gosto bastante, é um autor holandês chamado Frans de Waals. Ele viveu a vida inteira estudando primatas, né, estudando chimpanzés, estudando bonobos, sempre do ponto de vista da evolução, né, sempre de maneira científica e sistemática. E ele tem esse livro, eu vou passar o link para vocês,
que tem a ver com a evolução da moral. A evolução da moral. Eu não sei que escola que você foi, o que foi que te contaram, mas é muito comum que a gente ouça que moral, o fundamento da moral é a religião. Sem a religião você não tem moral, né? E a religião tem que ser, lógico, a religião certa, seja qual for a sua preferência, né? Os sabores, né? Se é com pimenta ou sem pimenta japonesa, sei lá. Mas, pois bem, então a moral é fundamentalmente uma coisa humana, porque só humanos têm alma, né? E só humanos têm, sei lá, compaixão, empatia, amor, né? Como se a gente fosse uma absoluta exceção no mundo animal, tanto que muitos pesquisadores, biólogos, que quando se depararam com sinais claros de que alguns animais tinham sim compaixão, senso de justiça, tinham luto, eles relutavam em usar a palavra emoção, porque isso podia parecer que eles estavam, sei lá, antropomorfizando, criaturas que não merecem, né, porque afinal elas não foram criadas à imagem e semelhança não sei de quem, né? Então, o que ele está tentando mostrar é o seguinte, veja bem, nós não temos nenhuma posição privilegiada, né, levando em conta a única coisa que dá para levar em conta, que é a evolução de Darwin, sem nenhum tipo de intervenção, de pós-vida, antes de vida, nem nada, Darwin explica absolutamente tudo, né? O que acontece é que algumas criaturas descobriram que juntas elas podiam mais, então surgem criaturas que são sociais. Né? E quem são sociais? Várias coisas são sociais. Você tem formiga, que é eusocial, você tem abelha, que é eusocial, você tem cachorro, que é social, né? Porque eles descobrem que juntos eles conseguem fazer mais coisas, sozinhos eles não podem nada. Né? E os primatas, os nossos antepassados, nossos primos, né, eram criaturas sociais. E quando você observa hoje primatas de todo tipo, pode ser um mico, pode ser um chimpanzé, pode ser um gorila, você percebe ali claramente que já existem coisas que vão ser a base do que a gente poderia chamar de um comportamento moral. É lógico que não é todo primata, os primatas menos complexos, eles têm algumas características interessantes. Você pega lá o macaco rhesus, que não é nenhum gênio, mas se você colocar dois macaquinhos ali é o seguinte, se quiser comida, você baixa essa alavanca, mas aí você recebe comida, mas o cara toma um choque. Cara, a hora que ele vê o amigo dele tomando um choque porque ele comeu, muitos deles param de comer. E falam, eu não vou comer porque eu estou vendo alguém sofrer e eu sou capaz, né, meu cérebro é capaz, né, minha constituição é capaz de sentir o que ele está sentindo. Então, se ele sofre, eu sofro. Eu não quero ver esse cara sofrer. Né? E aí, à medida que você tem primatas cada vez mais complexos, e a gente está falando aqui de novo, chimpanzés, orangotango, bonobo, etc. e tal, esse comportamento vai se tornando cada vez mais rico. Então você passa a ter não só essa questão de ficar aflito com a aflição do outro, mas você começa a ter a questão da simpatia. A simpatia é quando você sofre, é quando você percebe, né, que o cara está ali sofrendo e você também sofre. Né? E aí isso dá desdobramento a comportamentos cada vez mais interessantes, como o de consolar. Né? Você tem chimpanzés que, de repente, quando um deles apanha, sei lá, o cara apanhou de um macho alfa, né? Os outros chimpanzés vão lá consolar, eles abraçam, eles dão uma força, né? Eles percebem que, puxa, o cara, se eu estivesse na situação dele, eu também estaria mal. Então o que eu posso fazer para esse cara ficar melhor? Ele não leu a Bíblia, ele não leu o Alcorão, ele não leu nada, ele não leu, sei lá como é que chama aquele Confúcio, não. Ele simplesmente é um impulso que já nasce nas criaturas sociais complexas, né, bonobo, chimpanzé. Quanto mais evoluído o primata, mais esses comportamentos são patentes. E aí chegando num ponto, inclusive, de você se sacrificar, porque quando você tem um comportamento altruísta, quando você uma coisa é você ficar mal porque o outro está mal. Agora, o que você vai fazer com isso? Né, quando você sai do seu caminho para ajudar alguém que está em necessidade, sendo que aquilo para você não tem nenhuma vantagem, não é porque ele é chefe, não é porque ele é nada. Né? Você vai ajudar alguém e isso pode inclusive colocar em risco a sua vida, isso é altruísmo. E altruísmo não é ninguém precisou de sei lá de quem, Novo Testamento, Velho Testamento, você observa isso em primatas. Ele está contando ali no livro
de repente, um chimpanzé vê um outro filhotinho caiu no rio, o chimpanzé não sabe nadar, um chimpanzé que não é parente nem nada, se lança no rio para tentar salvar e morre. Né? Ou um chimpanzé, algum outro primata desses, que de repente vê um passarinho ferido, vai cuidar do passarinho ferido, vai pegar esse passarinho, vai levar até o alto de uma árvore e vai ajudar esse cara a voar. Né? Você observa esse tipo de comportamento empático, esse comportamento altruísta em várias espécies mais avançadas. Você percebe isso em golfinhos, você percebe isso em cães muitas vezes. Né, essa capacidade, nossa, o cachorro me entende. É lógico que o cachorro me entende, porque ele é uma criatura social também. Ele percebe que os outros cachorros entendem. Ele consegue se colocar na posição do outro, imaginar que aquela posição ele sofreria também, e inclusive ele pode tentar, no caso de primatas mais avançados, o que eu posso fazer para ajudar esse cara? Né? Ele não descobriu como resolver esse problema, eu sei como resolver esse problema, eu vou lá, resolvo e dou para ele e boa. Então, é muito interessante isso para mim, porque, veja, é como se muitos dos comportamentos que a gente acha que são privilégio de alguma doutrina, né, que vão levar você para algum outro lugar diferente, esquerda ou direita, não sei, não é? Na verdade, você não tem que agradecer a algum profeta, você tem que agradecer o fato de nós sermos descendentes e primos, né, de espécies que descobriram que para você conviver, para você ter, né, mais chance de sobrevivência, para você ser mais feliz, você acaba desenvolvendo essas capacidades do altruísmo, do senso de justiça, né, a capacidade de você sofrer com sofrimento alheio, de você não querer ver alguém sofrendo por sua causa. E é muito curioso, porque o que mais me espanta é que a gente é tão evoluído, Homo sapiens é uma pinóia, né? Homo qualquer coisa, Homo credens, né? Porque a gente acredita e tal. A gente acaba inventando narrativas que desumanizam o outro, que vão tentar treinar você para ser insensível com relação a uma raça, insensível com relação a uma etnia, insensível com relação a uma cor, né? Insensível com relação a doentes. É como se a gente tivesse cada vez mais jogando contra aquilo que foi a marca registrada das espécies mais evoluídas, que é justamente a capacidade do altruísmo, que é a capacidade da empatia, que é a capacidade de sacrificar pelo outro. É lógico que também vem toda essa questão de status, nessas sociedades de primatas, os caras são fissurados por status, tem puxa-saco do chefe, vai ter alguém dando golpe para tentar pegar o lugar do chefe, aí é pancadaria, aí eles vão fazer alianças políticas. Tudo isso, as alianças políticas, a busca pelo status, né, tudo isso vem de longe. Né, mas o que me perturba é que, veja, eu acredito, como o Steven Pinker acredita e como muita gente que acredita em Darwin acredita, que nós herdamos potenciais e comportamentos da nossa evolução, né, da nossa evolução que é contínua, não tem nenhum milagre. Não tem, um belo dia descobrimos a linguagem, um belo dia descobrimos a moral. Não, isso tem um contínuo, não é assim que a natureza funciona. A natureza não dá grandes saltos, ela vai trabalhando com o que ela tem. Então não houve nenhum momento em que, pluf, né, de uma espécie de primata, nossa, surgiu uma espécie perfeitamente diferente, sapiens. Não, é um processo gradual. É um processo bastante, você só vê isso em uma larga escala de tempo. Mas o que é interessante é que acho que a gente continua evoluindo, mas agora não tanto numa esfera biológica, mas numa esfera cultural. A gente é uma criatura que a evolução cultural é mais rápida que a evolução biológica. O que a gente tem evoluído é para uma insensibilização. Né? O que você está se tornando é cada vez mais insensível, cada vez com mais procurando criar um mundinho seu, você não, porque você é uma pessoa, obviamente, você não estaria ouvindo aqui o radinho, não é? Criando um mundo de iguais, criando um mundo sem atrito, criando um mundo sem nenhum tipo de ameaça e colocando gente para fora. A gente está, eu acho, na minha modesta opinião, empobrecendo. Não estou dizendo que aqui o iluminismo seja uma proposta 100% acertada, eu acho que não foi, né? Levar em conta que a gente é indivíduos racionais com livre-arbítrio
É meio fictício, 99% das nossas decisões são absolutamente emocionais, né? A gente usa a razão normalmente para inventar desculpa para as bobagens que a gente fez, né? Vale levar em conta também, isso o próprio Franz de Waals fala, né? Normalmente quando o pesquisador vai procurar inteligência nos animais, ele vai ver a capacidade que ele tem de resolver problemas sozinho. Mas isso é ridículo, isso é você projetar no animal uma característica que você gostaria que fosse humana, porque animais sociais, eles resolvem coisas em grupo, eles resolvem coisas em conjunto, né? Um animal desse sozinho não vale nada, e mesmo a inteligência que ele tem, ela não nasceu para resolver problemas individuais, ela nasceu para comunicar, ela nasceu para colaborar, ela nasceu para justamente criar ali organizações cada vez mais complexas que, né, sozinho todo mundo, ninguém vale nada, tirando o Unabomber, né, tirando o Bolsonaro, essas figuras que acham que por alguma razão qualquer eles são capitães da sua alma, mestres do seu destino e danem-se os outros. Então, desculpa o desabafo, eu estava com essas coisas todas na cabeça, há dias e dias, bastante ansioso para compartilhar isso com vocês. Eu acho que amanhã, espero que eu tenha... Então só para dar tornar isso aqui um pouco mais surreal, agradeço aqui ao raríssimo Tomashi por ter me passado um vídeo de um cara que tem um canal especializado em revisar Bíblias. É um americano que faz dicas de Bíblias, porque existem várias, certo? Certo. E agora, se você quiser pagar um preço exorbitante e desnecessário por alguma coisa completamente incompreensível, você pode comprar, para apoiar, inclusive, a candidatura do Trump, uma Bíblia que é a Bíblia God Bless USA. Está lá, Holy Bible, embaixo do Holy Bible está escrito Deus abençoe a América. Só a América, claro. Aí você fala, bom, o que os caras fizeram com a Bíblia? Pior que a Bíblia custa 3 vezes mais do que devia, o material é meio vagabundo, as páginas grudam, é golpe. Mas por que é a edição God Bless the USA? Porque no final da Bíblia você tem um encarte em papel colorido, couché, né, com a Constituição Americana, com a águia, a bandeira, e você tem o Bill of Rights, a Declaração de Direitos, e você tem mais não sei o que, a Declaração de Independência Americana, junto com a Bíblia, e God Bless USA. Olha, o próprio cara ali que é cristão, provavelmente muito devoto, ele não fala assim porque ele é um moço limpinho, mas ele fala, que porra é essa? Né? Como é que você faz uma Bíblia nacionalista? Como é que você faz uma Bíblia misturando política? Como é que você faz uma Bíblia? Cadê aquela história do a César, o que é de César? É claro que ele não conheceu, obviamente, as Bíblias do tempo do Bolsonaro, que vinham com o santinho. Não, o santinho é, modo de dizer, uma representação do ministro evangélico que colocou a sua própria foto na Bíblia, embora muito provavelmente ele não fosse necessariamente um santo, ele precisa descobrir que a criatividade brasileira não deixa nada a dever para God Bless USA. Então, estamos aqui no século XXI, eu quero meu dinheiro de volta, não era isso que eu esperava, eu estou vendo aqui um repeteco imperdoável do século XX, porque pelo menos naquele tempo ninguém sabia, ninguém tinha referência, né? Ninguém sabia o que podia acontecer, não tinha uma guerra mundial antes, não tinha nada, não tinha holocausto, não tinha havido um holocausto como houve. Né? Não houve, sei lá, como é que chama aquele negócio que o Stalin matou um monte de ucraniano, Holodomor. Não, era tudo novo e as pessoas não tinham acesso à informação, era muito fácil manipular, porque ninguém tinha nada, não tinha rádio, jornal. Agora, o iluminismo colocou nas mãos de todo mundo uma ferramenta simplesmente revolucionária, né, revolucionária, você tem acesso a todo o conhecimento da humanidade, você pode conversar com o ChatGPT, que é um cabeção maior, e o que a gente acaba fazendo é gastando dinheiro com uma Bíblia chamada God Bless USA e votando num cara que obviamente foi salvo por uma divindade com um critério bastante esquisito, um gosto bastante duvidoso, né, de um tiro que só pegou de raspão. Né? Então, pois bem, eu acho que é curioso porque atentado na trave parece ser realmente um gol de placa. Raríssimos e raríssimos, cuidem-se por favor, estou feliz que eu tenha conseguido gravar isso daqui sem nenhum impacto na minha convalescença. Até amanhã, a gente vai estar de volta, um grande abraço.